Boa tarde, irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês novamente. A última vez que eu estive aqui, eu era marido da Cláudia, pai da Laura. Continuo sendo marido da Cláudia, pai da Laura, mas agora eu tenho o Ângelo também. Ângelo Gabriel, está com 3 anos. E a gente está bem feliz. E nesse ano agora saindo assim, quando estava vindo para cá, o baixinho manda um vídeo falando: papai, cadê você? Ainda não está acostumado com esse negócio, mas logo acostuma. Bem, irmãos, hoje, agora nesse culto à tarde e no culto logo mais, eu gostaria de pensar em histórias que inspiram, histórias que nos inspiram. Agora nós vamos conversar sobre Lloyd e no culto logo mais nós conversaremos sobre Jó. É possível a história de Jó inspirar alguém. Mas eu gostaria então de começar com um vídeo de uma banda de amigos que eu gosto muito, chamada Canto Verbo. E o André, assim, compôs uma música lindíssima. Ela é muito simples, mas ela me remeteu a muitos exemplos e histórias, assim como a história de Lloyd. Então vamos assistir, acompanhar na verdade a letra, ouvindo a música, e depois nós seguimos com a nossa meditação. Aquele livro preto debaixo do braço, a roupa simples e sandália de dedo, andando pra todo lado. É preciso anunciar pros 4 cantos desse mundo a velha boa nova. Qualquer hora abri aquele livro preto, palavras de esperança, pra rico, pobre, amarelo, branco e negro, velho, mulher ou criança. Se é preciso anunciar, eu conheci um anjo que não parou de falar nem um minuto sobre o autor daquele livro preto, que também andou na terra, de roupa simples e sandália de dedo. Não mente, não muda e não erra, também aqui não achou lugar pra ficar, preferindo os corações dos fracos e oprimidos, como o dela. Eu via nela, no olho dela, a vida do autor do livro preto, que não mente, não muda e não erra. Eu via nela, na vida dela, as marcas do autor do livro preto, que não mente, não muda e não erra. Oh, 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 oh. Se é preciso anunciar, eu conheci um anjo que não parou de falar nem um minuto sobre o autor daquele livro preto, que também andou na terra, de roupa simples e sandália de dedo. Não mente, não muda e não erra, também aqui não achou lugar pra ficar, preferindo os corações dos fracos e oprimidos, como o dela. Eu via nela, na vida dela, as marcas do autor do livro preto, que não mente, não muda e não
não encontra lugar nessa terra. Não pensar nesse nome. Tia Margarida, irmã da minha mãe, porque o que o André descreve é exatamente a figura que eu tenho da minha tia. Alguém que, muito simples, mas que investiu a vida dela andando e falando do Evangelho para crianças. Ela era missionária da PEC. E quando eu ouvi essa música do André, eu falei, cara, não tem como não lembrar do legado que essa tia deixou, não só para mim, mas para os meus irmãos e para toda a família. E eu tenho certeza que alguns de vocês, quando ouviram essa música, trouxeram à mente algumas pessoas. Talvez um tio, um avô, uma avó, um amigo, um conhecido, um amigo da família, mas alguém que ao longo da história, hoje você olha e fala assim, eu via naquela pessoa as marcas desse livro aqui. Eu conseguia ver na vida dela, no jeito dela andar, na maneira como ela falava, eu conseguia ver a marca desse livro, estampada, bem clara, na vida dele ou dela. E a nossa personagem, a que inspira a nossa história, ela tem pouca coisa sobre ela na Bíblia. Lloyd, uma mulher, uma avó. Lloyd, você vai encontrar referências dela ali no livro, na carta de Paulo a Timóteo, mas o pouco que a gente sabe dela pode nos orientar no legado de fé que nós deixamos para aqueles que estão vindo atrás. Você não precisa ser pai, você não precisa ser um avô para pensar no legado que você deixa para aqueles que estão vindo depois de você. Se você faz parte da família da fé, se você foi salvo por Cristo, se você foi introduzido nessa comunidade trinitária, você tem um papel de construir sim um legado e de deixar esse legado para que aqueles que vêm depois de você, com os vendavais da vida, com as dificuldades, com a tribulação, para que isso não arranque, para que isso não os tire do chão, para que eles permaneçam. E é nossa responsabilidade, sim, como igreja, deixar esse legado de fé. Abra sua Bíblia comigo, então, em 2 Timóteo, carta de Paulo, epístola de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler aqui do verso 3 ao verso 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Lá no capítulo 14 de Atos, nós vemos que Paulo está na sua primeira viagem missionária, ele está pregando na sinagoga em Icônio. Alguns judeus e alguns gentios creem na mensagem que Paulo prega sobre o Evangelho, porém alguns, tomados de inveja, decidem dar fim com a vida de Paulo. Então eles tramam para que Paulo seja apedrejado. Paulo, sabendo daquilo, ele foge. Então Paulo sobe agora para uma outra cidade. Paulo sobe para as planícies altas da Galácia, ali na Licaônia, e ali ele vai se refugiar, mas também vai falar do Evangelho para aquela cidade. Paulo e Barnabé, então, saindo e fugindo, eles sobem para Listra, e ali em Listra eles começam a pregar o Evangelho. Um aleijado de nascença é curado, muitas pessoas ficam assustadas e espantadas com isso, admiradas. Muitos creem no Evangelho, a ponto de alguns sacerdotes pagãos trazerem animais e outras coisas mais para sacrificarem diante de Paulo, crendo que eles eram o poder, que eles eram o próprio Deus.
E aí Paulo então, como sempre faz, ele toma a palavra e diz: o que aconteceu aqui foi obra de Cristo Jesus. Algumas pessoas inflamadas, assim como lá atrás, agora decidem apedrejar Paulo. Paulo então é levado para fora da cidade, você sabe da história, ele é apedrejado, algumas pessoas o cercam e pensam que ele está morto. Paulo então, depois de ser apedrejado vivo, ele levanta, volta para a cidade e ele segue a sua caminhada para um outro local, a fim de proclamar o Evangelho. Ele continua na sua viagem missionária para Derbe. É bem possível que nessa estadia em Listra, quando Paulo prega, quando Paulo é apedrejado, quando Paulo dá esse testemunho do Evangelho, é que Eunice, é que Lóide, elas têm o primeiro contato com o Evangelho. Eram mulheres casadas com gentios, e nós sabemos isso pelo texto de Atos, mas essas mulheres, elas têm um encontro com Cristo, e elas eram judias, elas continuam agora caminhando na trilha da espiritualidade que haviam construído, mas agora com a referência correta. Nós não vamos aguardar o Messias veio e ele é Cristo Jesus, nós cremos nisso. Paulo volta para a sua segunda viagem missionária e Paulo passa ali em Listra. Quando ele passa ali, agora ele encontra um jovem chamado Timóteo, que é filho de Eunice, neto de Lóide. E ele ouve um bom testemunho de Timóteo dentro da cidade. Não são só a avó ou a mãe, mas as pessoas dão um bom testemunho de Timóteo, que foi um jovem que cresceu, que ouviu a palavra, e isso foi moldando o seu caráter a ponto dele ser um testemunho na cidade. Paulo então leva Timóteo às suas viagens missionárias. Timóteo fica numa igreja bem difícil, que é a igreja de Éfeso, e a carta que nós lemos agora, provavelmente, é uma das últimas cartas, se não a última carta de Paulo, o último texto de Paulo escrito antes da sua morte, ordenada por Nero. Paulo escreve para o jovem Timóteo, que cresce tendo o testemunho em casa, que agora saiu de casa, está num lugar distante, e que se vê numa situação difícil, de conflito. A primeira carta tem um tom mais festivo, essa segunda epístola, na verdade, ela tem um tom mais carregado, mais puxado. Nós sabemos que Timóteo está sofrendo, e Paulo então vai reanimar Timóteo na sua caminhada pastoral, na sua caminhada de fé, a fim de que os tempos difíceis, os vendavais que estão vindo, não tirem Timóteo do chão. Hoje nós chamamos isso de resiliência. É a capacidade que você tem de suportar uma grande pressão, de envergar, mas não quebrar. E dentro de tantos argumentos que Paulo usa para falar com Timóteo sobre isso, Paulo agora ele traz a experiência lá de trás. Paulo traz a experiência da fé que foi construída lá atrás, com a avó e com a mãe. E ele fala assim: eu oro por você, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e que habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que essa fé não fingida, ela habita em você também, Timóteo. Algumas coisas nós aprendemos quando Paulo traz o nome de Eunice e traz o nome de Lóide para falar para Timóteo sobre permaneça firme na fé e na palavra. Algumas coisas nós podemos aprender aqui. Em primeiro lugar, que nós vemos no testemunho de Lóide e Eunice, declarado por Paulo, é que o legado da fé se constrói com intencionalidade. Nós construímos o legado da fé com intencionalidade, não é por acaso. Lóide e Eunice, elas se tornaram símbolos da educação cristã dos filhos para as futuras gerações. Elas sabiam que o ensino das Escrituras era fundamental para a vida de Timóteo. E compartilhar das Escrituras dentro de casa é o que elas faziam. Se você olhar comigo também lá no capítulo 3, no verso 14 e 17,
Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, permaneça naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E isso desde a tua meninice. Você tem aprendido as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação. Paulo vai lá atrás e puxa o testemunho dessas duas mulheres. E o que nós vemos aqui é que elas tiveram intencionalidade no ensino da palavra para Timóteo. Timóteo cresceu respirando as Escrituras. Ele decorou, ele memorizou, ele estudou. Essa semente, ela brotou, ela cresceu, ela se tornou uma árvore. E Paulo fala assim: debaixo disso daqui, dessa árvore, vai ter sombra, vai ter fruto. Deus te colocou aqui nessa igreja, Timóteo, permanece firme, lembra da tua raiz. Por que nós sabemos que Lloyd e Eunice ensinaram com intencionalidade? Porque, meus irmãos, elas eram judias. E se nós olhamos lá no Salmo 71, nós vamos ver o salmista dizendo assim: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração, o teu poder a todos aqueles que virão depois de mim. Elas estavam arraigadas em Deuteronômio. Ensina a criança, fala da história de Deus para elas, comunica como, assentado, andando, nas atividades diárias de casa, mas faça isso com intencionalidade. Quando Paulo diz aqui, lembra de quem você aprendeu, ele está falando que essas mulheres tinham intencionalidade, e que elas faziam isso de forma diligente, responsável. Meu irmão, nós não vamos construir um legado de fé para aqueles que vêm atrás de nós, se nós não formos intencionais. Se não tiver agenda, se viver eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, não vai ser construído nada na vida dos nossos pequenos, na vida da Igreja das Graças, na vida daqueles que virão depois de nós. Nós precisamos sim ter intencionalidade quando nós falamos de construção de legado de fé. O segundo exemplo que eu vejo é que o legado de fé se estabelece com integridade de vida. O legado de fé se estabelece com integridade de vida. A fé habitou primeiramente em tua avó Eunice, na tua avó Lloyd, depois na tua mãe, e essa fé era uma fé o quê? Sem fingimento. Era uma fé que tinha referências na vida diária, e a vida diária tinha referências nessa fé. Era uma fé que não era duvidosa. Essa fé, ela era aplicada na vida, elas não eram cristãs de fachada. Eram pessoas que viviam com integridade, e a integridade da palavra. E aí eu quero trazer para você uma definição rápida de integridade. Integridade na fé, da nova vida em Cristo, é fazer o que é certo, mesmo quando eu sou o único a fazer o certo. Integridade na vida da fé é fazer o que é certo, mesmo quando eu estou sozinho, quando ninguém está vendo. Integridade na fé é fazer o que é certo, mesmo quando eu estou prestes a sofrer os danos disso. É isso que nós vemos na vida dos profetas do Antigo Testamento, isso que nós vemos na vida do próprio Cristo. Integridade de vida. Gente que vive fé sem fingimento não é gente perfeita, não. Gente que vive fé sem fingimento é gente que é consciente dos seus acertos e é consciente do seu pecado. É consciente da vida santa, mas é consciente também de que nós estamos vivendo e ao longo da vida nós somos libertos do poder do pecado. Gente que vive sem fingimento na fé, como eu disse, não é gente perfeita,
mas é gente consciente de que foi perdoado e que agora a vida deve ser vivida a partir dessa realidade: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Gente que vive fé sem fingimento é gente que sabe que a vida vai ter sobressalto, que a vida não é fácil, que a vida não é cor-de-rosa, mas que não dá para abrir mão da fé. Gente que vive fé sem fingimento é gente que caminha em piedade, é gente que leva o sacrifício de Cristo a sério, é gente que é presença de Cristo na história. Elas têm intencionalidade, elas vivem uma fé sem fingimento, vivem com integridade de vida. O legado da fé também é uma semente silenciosa plantada no coração dos nossos pequenos. E aqui é algo bem específico mesmo para os nossos pequenos. Paulo diz para ele: lembra das Sagradas Escrituras, lembra delas quando você aprendeu e você era pequenininho. Lembra de quem você aprendeu as Sagradas Escrituras, Timóteo? Você aprendeu isso lá atrás, lembra de quem aprendeste. Essas mulheres jogaram a semente quando Timóteo era pequeno, de forma que, conforme ele foi crescendo, a fé foi crescendo junto. Não subestime o ensino da palavra de Deus aos pequenos. Não subestime o poder da palavra de Deus na vida de uma criança que talvez nem fale ainda. Não subestime o trabalho que a igreja faz no berçário. A palavra é poder de Deus, é o Espírito Santo quem nos conduz ao entendimento da palavra, é o Espírito Santo quem desvenda aos nossos olhos. Agora ele só faz isso comigo e com você? De forma alguma. A semente foi jogada quando ele era pequeno, e essa semente pequena, ela era regada diariamente. Não tinha grande discurso, não tinha grande palestra, não tinha PowerPoint, não tinha flanelógrafo, não tinha parede imantada para a gente colocar as coisas que a criançada ama, né? Não tinha isso não. Era no dia a dia, a semente era colocada ali silenciosa, e Timóteo foi aprendendo, e a palavra estava atada no coração. E como eu disse, elas falavam sentadas em casa, andando pelo caminho, cozinhando, passeando, deitar, ao levantar. Elas não colocaram nos umbrais da porta, porque para mim, elas eram esses umbrais. Quando Timóteo passava por elas, falava assim: opa, tem gente com referência boa aqui. Tem gente que está falando da palavra de verdadeira para mim. Timóteo cresceu. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque nenhuma árvore grande, frondosa, nenhuma árvore segura que resiste a vendaval, ela tem raiz pequena. A árvore primeiro ela cresce para baixo, é invisível. A raiz se alastra. E aí depois você vê aquele galho frágil crescendo, e ela vai crescendo junto agora. Até que um dia, ela está grande, até que um dia o Timóteo pode ser deixado na igreja de Éfeso. O Timóteo pode ser lançado no mundo. Por quê? Porque lá atrás, uma semente foi regada, uma semente silenciosa foi plantada, e isso é que dava a possibilidade desse jovem caminhar como caminhou. Essas mulheres eram o megafone silencioso de Deus, a todo tempo, no ouvido e nos olhos de Timóteo, falando assim: esse é o nosso Evangelho, esse é o nosso Salvador. Por fim, algo que parece até ser óbvio, mas não é tão óbvio quando nós olhamos para o nosso dia a dia. O legado de fé se constrói no presente. Não é no futuro que eu tenho que me preocupar com o legado que eu vou deixar. Parece óbvio, mas não é.
porque a correria do dia a dia, a pressão, o trânsito, as muitas atividades, as conversas, as coisas importantes que adultos fazem, não nos dão tempo para construir hoje aquilo que queremos deixar para o futuro, mas isso se constrói hoje. Se deixarmos para construir um legado de fé lá na frente, não vai adiantar, passou, acabou. Tempo não tem como recuperar. É hoje que a gente constrói isso. Lloyd e Eunice não negligenciaram o presente. Elas ensinaram as Sagradas Escrituras quando ele era pequeno. Quando ele era pequenininho. É impossível construir um legado para o futuro no futuro. E sabe, meu irmão, isso não deve ser um peso, pelo contrário. Eu acredito que essas mulheres eram só fiéis, nem mais nem menos. Elas eram fiéis, fiéis à palavra. Se você for fiel à palavra, se você ouviu o chamado de Cristo para ser perdoado e viver como perdoado, se você ouviu o chamado de Cristo para viver como Cristo, e se você perseguir isso em oração, já está de bom tamanho. É só ser fiel, e aqueles que estão à nossa volta vão perceber. Muitas vezes, quando eu falo dessas coisas lá na igreja para pais, eles pensam assim: não, a gente tem que elevar o padrão, né? Mas às vezes dentro da nossa casa, nas nossas ações pequenas, é que nós construímos esse legado para o futuro. Até mesmo, senhores pais e avós, quando a gente erra e tem que pedir perdão para os nossos, para os pequenos, para aqueles que estão vindo atrás da gente. Uma vez eu acho que eu contei isso a última vez que eu vim aqui, eu estava dirigindo um carro, levando minha filha para a escola, e aí eu estava num cruzamento e um carro veio correndo, e eu olhei para o carro e ele estava vindo rápido, e ele estava chegando perto, e aí eu freiei o carro, porque se eu acelerasse, era capaz dele pegar na porta onde estava a cadeirinha da minha filha. Aquela coisa de segundos, né? Aí eu freiei o carro e o carro parou pertinho da minha porta. Aí eu não estava com a barba cortada assim ainda, estava com a barba um pouquinho maior. Minha esposa fala que quando eu fico bravo assim, a barba parece que arrepia igual o cachorro, sabe? Pitbull assim, né? Aí eu abri o vidro e eu estava bravo. E minha filha sentada na cadeirinha. Aí eu abri o vidro, e na hora que eu abri o vidro e olhei para o rapaz, ele começou a me xingar. Aí eu não aguentei, irmão. Aí eu peguei o ar, abri a minha boca, e sabe do que eu xinguei ele? Seu bobão! Aí na hora que eu ouvi, seu bobão, eu falei, quem xinga alguém de seu bobão na rua, numa briga de trânsito? Aí eu tentando fechar o vidro rápido, mas demora, né? Bzzz, que vergonha. Aí eu saí assim, eu não sei, se eu estava envergonhado porque eu abri o vidro e queria brigar, ou só porque eu xinguei ele de seu bobão. Eu sei que ficou um silêncio no carro. Aí minha filha, que era pequenininha, falou assim: papai, é muito feio e pecado xingar alguém de seu bobão. Eu falei... Meu irmão, eu poderia ter falado o seguinte para ela: cala a boca, menina, fica quieta, você não entende coisas de adulto, você não sabe o que estava prestes a acontecer. Mas não, eu tive que sentar com ela em casa e falar assim: é pecado. Falar bobão não é pecado não, tá, irmão? É um xingamento até razoável, tá? Se vier isso naturalmente assim, dá um glória a Deus depois. Mas a intenção do coração, a motivação,
quando ela é discernida pelos nossos e nós não damos atenção para ela, nós podemos deixar algo ser construído e que não é bom. Uma fé que se constrói no presente, um legado, é quando eu sento com ela e falo assim: me perdoa, não foi legal. Não é isso que Cristo ensina. A gente tem que caminhar diferente. Você tem razão, filha. Não perca as oportunidades de ensinar, de construir o legado de fé no presente. A todo momento na nossa vida existem ganchos para a gente construir esse legado que vai ser deixado lá no futuro. A todo momento. O que a gente planta aqui, isso vai ser visto lá. Terminando, há pouco tempo, o André, o autor daquela música que eu coloquei no comecinho, ele estava lá na nossa igreja em Brasília, e ele foi falar num congresso de jovens para a gente. Na verdade, eles foram cantar, e aí eu falei para ele, falei: cara, eu sempre ouvi a música, mas a gente nunca conversou pessoalmente assim sobre a música. Me diz aí um pouquinho, assim, de onde veio esse negócio? Aí ele falou assim: a minha avó, ela era uma pessoa muito simples mesmo, andando de chinelo de dedo. Ela fazia todas as coisas da vida dela como culto a Deus. Ela recebia muitas pessoas em casa e a mesa era sempre farta. Ele falou assim: mas o que me inspirou a fazer a música depois que ela faleceu foi que eu percebi que na verdade não era ela que levava o livro preto debaixo do braço. O livro preto é que levou ela a vida inteira. A gente só constrói legado de fé, não é porque a gente só leva, é porque primeiramente esse livro tem que levar a gente para onde a gente for. Todos os nossos atos têm que ser dirigidos por Ele, todas as nossas ações têm que ser dirigidas por Ele, tudo aquilo que falamos tem que ser dirigido por Ele, todas as nossas reações têm que ser dirigidas por Ele. Não era ela que levava o livro preto, o livro preto é que levava ela. Lloyd e Eunice, duas mulheres que foram carregadas pela palavra, que construíram um legado tal, que o apóstolo Paulo falou assim: meu filho, está difícil? Lembra da fé, lembra do testemunho, lembra daquilo que você aprendeu com elas, isso vai te manter. O testemunho delas mostra que o que nós estamos fazendo é real, é verdadeiro. Continua. Então, meus irmãos, que as marcas do autor do livro preto sejam elas a definir a nossa vida, que quando olharem para a gente, eles possam ver a vida do autor deste livro, para que as gerações posteriores possam dizer assim: vamos permanecer, vale a pena, a gente viu a fé sem fingimento, a gente viu que aquele negócio é verdade, não era de boca para fora, isso moldou a vida daqueles que estão na nossa frente, a gente vai seguir o mesmo caminho. Então que Deus nos dê a graça de viver a fé sem fingimento, de levar a palavra a sério e de levar a construção desse legado da fé a sério, na vida da igreja, na vida familiar, na vida daqueles que estão à nossa volta. Vamos orar. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, o Senhor deixa na história pessoas que inspiram a nossa caminhada hoje, pessoas que nos ensinam o que fazer amanhã, como fazer amanhã. Muito obrigado, porque o mesmo Espírito Santo que habitou nessas pessoas continua
habitando em nós. E o que eu peço é que a nossa vida seja essa vida marcada pelo autor do livro preto, por Cristo Jesus. Que a nossa vida seja uma expressão real da salvação que um dia nos foi dada nele. E que assim, Pai Santo, aqueles que vêm depois de nós possam andar em caminhos seguros, em trilhas seguras, e que vejam no testemunho da tua igreja, do teu povo, realmente, de que o Senhor é real, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é o único meio de enfrentarmos os vendavais e as tempestades da vida. No nome de Cristo Jesus. Amém.